Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, Brunão. Deixa eu só... Perfeito. Agora você pode ir lá na página lá do Facebook. Enquanto isso, meus irmãos, eu já estou ao vivo aqui. Estou entrando aqui novamente, pedindo licença a todos vocês. O pastor Bruno agora ele vai entrar aqui. Vamos ver aqui. Opa, todo mundo tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Eu acho que até melhorou porque tá no celular da minha esposa. E como o celular da Thalita é lindo como ela, então já me ajuda bastante. Você conseguiu aí, pastor Bruno? Aqui tá entrando aqui ainda pra mim. Aí eu vou na onde? Aqui do lado, né? Então, só que agora vai ter que ser no seu celular. Tá. Vai ter que ser no seu celular. O pastor Bruno... Ah, perfeito. A Manduce tá falando que tá tudo ok. Beleza, Manduce, maravilha. Eu vou só preparar aqui pra carregar o celular. Pode ser, meu amor? Tentar colocar aqui. Maravilha, irmãos. Agora eu acho que agora vai dar certo, tá bom? Pastor Bruno, graças a Deus, também já tá indo. Já, daqui a pouco já vai chegar aqui Vai chegar aqui. Opa, é isso mesmo, Manduce. Marido apaixonado. Tem que ser, irmã, tem que ser, né? Uma pessoa maravilhosa na minha vida como a Thalita é. Eu louvo a Deus pela vida dessa esposa maravilhosa que Deus me deu. Deixa eu só ver aqui. Maravilha. Opa, aí o pastor Bruno, vocês devem estar ouvindo ele agora, né? Ele está aqui comigo aqui no telefone e ele já vai entrar aqui na nossa live, tá bom? Já o pastor Bruno está entrando aqui. Aí, pastor Bruno. Beleza. Tá carregando aqui. Tá ótimo. Eu acho que eles estão te ouvindo, viu? Acho que eles estão te ouvindo, viu? Aqui já estamos aqui. Daqui a pouco o pastor Bruno tá chegando aqui. A gente dá um jeito, né, irmãos? É que nem a irmã Miriam sempre fala. A tecnologia tá aí para ser usada, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus que nós temos a tecnologia para podermos recorrer aí a outros recursos quando necessário, né? Olha só, a irmã Dulce tá falando aqui, pastor Bruno. Tá dando para te ouvir, hein? Então, né? Tá dando para te ouvir aqui, pastor Bruno. Qualquer coisa a gente faz um Fala Pastor terceirizado aqui. Então... Não. Pode entrar aí na transmissão. Pode entrar aí na transmissão aí que a gente tá te aguardando, pastor Bruno. Por favor. É assim mesmo, meus irmãos. A gente acaba tendo essas questões, mas tudo bem, né? A gente vai se virando como pode. E graças a Deus aí que os irmãos têm bastante paciência e nos ajudam bastante aí através da vida de vocês. Oi. Aonde que eu solicito? Aí você vai ali dentro da live, pastor Bruno, vai ter ali uma ou duas carinhas, sabe? Solicitar para participar. Deixa eu ver aqui se eu consigo te mostrar. Aqui, ó, esse ícone aqui, ó. Onde eu estou apontando o dedo. Deixa eu ver aqui. Opa, aí quando você apertar nele vai ter uma solicitação. E aí eu vou aceitar você aqui para participar da nossa live. Quero mais uma vez deixar aqui um boa noite aqui para o nosso irmão Jerubal. Deixar um boa noite aqui para a nossa irmã Dulce. Um boa noite para a nossa irmã Beatriz. Um boa noite para a nossa irmã Miriam. Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando aí. E deixa eu ver aqui, né? Olha só, alguém aqui até brincou aqui. Fala, Samuel. Opa, fala pastor, é verdade, né? Samuel fala demais. O Samuel fala muito, mas tá bom, meus irmãos. É por uma boa causa, viu? É por uma boa causa. Daqui a pouco vocês vão ouvir aí o nosso querido pastor Bruno. E aí vai ser... Seguindo, hein? Não? Peraí. Vamos ver aqui.
A irmã Ivone também já está de volta. Boa noite, irmã Ivone. Graça e paz, querida. Deus abençoe. Pastor Bruno, você tá dentro da live assistindo? Dá um oi aí na live. Eu tô assistindo você pelo Facebook. Isso. Agora então entra aí na live e dá um oi aí na live aí. Dá um oi aí na live. Que eu vou te pescar agora. Vou te adicionar aqui. Ó, tá vendo? Lucas Pedro mandou um oi aí. Apareceu? Deixa eu ver. Lucas Pedro aqui, né? Oi, olha só. Vamos ver aqui se eu consigo te pescar aqui na live. Espera aí que a gente vai... Vai sair, em nome de Jesus. Opa. Deixa eu só ver aqui. Chegou aí? Apareceu? Apareceu o nome sim. Só não tá aparecendo... É que teria que ser com o seu... Teria que ser o seu perfil. Teria que ser o seu perfil. Eita. Perfil Bruno Sampaio mesmo. Porque aí com o seu perfil Bruno Sampaio, eu consigo te colocar aqui porque você já é curtidor da página. Minha net. A irmã Ivone está falando que a internet está ruim. Tá bom, irmã Ivone, mas já ela deve normalizar, tá bom? É que algumas vezes a internet ela dá uma oscilada mesmo, viu, minha irmã? Mas já ela normaliza, tá bom? Não saia daí. Não saia daí que nós ainda temos ainda uma bela fala do nosso querido pastor Bruno aqui. Vamos ver aqui se ele consegue agora entrar pelo... Aí você colocando Bruno Sampaio, pastor Bruno, vai aparecer aqui para mim, eu consigo pescar você para te adicionar na nossa conversa. Pera aí. Sem problema. É assim mesmo. Lembrando que o Fala Pastor, ele ocorre toda a última sexta-feira do mês, tá, meus irmãos? Toda a última sexta-feira do mês, a partir das 20 horas, nós temos aí o Fala Pastor, né? Então, né, toda a última sexta-feira do mês, sempre deixem aí reservadinho esse horário aí a partir das 20 horas, tá bom? Deixa eu só tirar aqui um pouco dessa luminosidade aqui, que já tô ficando meio cegueta aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Esse celular é novo, pastor Bruno? Esse celular é novo. Então só eu. Se eu curtir pela outra página, pela minha outra página aqui, por esse Facebook que... Tenta ver aí. Da empresa, será que não vai não? Por esse Lucas Pedro aí, não vai não? Será? Tenta ver, curte aí a página aí pelo Lucas Pedro. Eu curti, eu já curti já. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Já está online aí, Brunão? Já tá... Deixa eu ver aqui. Vamos ver aí se... Eu já curti, sabe? Nada, né? Peraí. Nada. Só está constando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te enviar aí no seu WhatsApp o link da transmissão. Agora entra por esse link que eu te mandei no WhatsApp, por gentileza.
Ok, sem problema. Pode desligar. Enquanto isso, vamos dando sequência aqui. Eu esqueci de deitar o celular. E aí, se vocês verem que tá meio cortado, opa, prontinho. Agora eu vou adicionar o pastor Bruno e prontinho. Pastor Bruno, vamos lá, daqui a pouco o pastor Bruno vai aparecer aqui do meu lado, aqui, meus irmãos. Só um instantinho. E pronto. Aleluia! Glória a Deus! Prontinho. Tá vendo? Não é nada Jesus! impossível, pastor Bruno. É, rapaz, olha, impossível não é não, mas que é difícil é, viu, meu irmão? Olha, É assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. O importante é que você ó, está conosco agora. amém. Rapaz, foi uma luta, mas estamos aí. E aí, que bênção, glória a Deus. Pastor Bruno, por favor, dê aí o boa noite, fique à vontade para Amém. estar falando aqui com nossos irmãos que estão aqui nessa noite. Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz, em nome de Jesus. Primeiramente, aí os irmãos nos desculpem, tá? O negócio aqui é cabuloso, é tremendo, mas estamos aí e hoje nós vamos falar de um tema sério, um tema muito importante, que é acerca do suicídio, tá bom? Então, esteja aí conosco, porque eu tenho certeza que esse assunto vai tocar você profundamente e vai fazer aí você refletir acerca da sua vida, tá bom, meus queridos? Deus os abençoe, obrigado pela paciência, obrigado por nos aguardar e esteja aí, tá bom? É isso aí, Sam. Maravilha. Pastor Bruno, eu só quero deixar aqui que tá todo mundo aqui, né? O Daniel falou, agora sim pode falar, fala pastor. A Beatriz te dá né? Te deseja graça e paz do nosso Senhor Jesus. A irmã Ivone, ela falou que a internet dela não estava muito boa. A irmã Dulce, ela diz aqui, até que enfim. E graças a Deus, a galera tá aí. E, meu, vai que é sua, tá bom? Fica à vontade. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Continuem colocando aqui, ó, hashtag Fala Pastor, e também deixa aí as suas perguntas, seus comentários, que daqui a pouco eu estarei lendo todos. Eu vou pedir só uma coisa, Pastor Bruno. Você acabou de virar o celular. Tem como você deixar o seu celular em pé? Porque senão você vai ficar de lado. Ah, tá, peraí. Tá bom? Isso. Assim? Isso mesmo. É que o certo era a gente ter deitado o celular antes de começar a transmissão. Mas não tem problema, tá bom? Dessa forma que tá aí, tá legal. Peraí. A galera vai acompanhar, tá bom? E é isso aí. Pastor Bruno, vai que é sua. Estou aqui à disposição para o que você precisar. Um abraço. Amém. Bom, meus irmãos, já que nós já estamos aí falando acerca do suicídio, vamos primeiramente orarmos ao Senhor e aí depois nós vamos dar início nessa questão, tá? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê direção e que em nome de Jesus, ó Pai, possamos ter empatia por essas pessoas, que possamos ter solidariedade por esses irmãos. Tenha misericórdia, ó Deus, também da Ucrânia, que está passando por um momento extremamente difícil. Toma em tuas mãos, ó Deus, a vida daquelas pessoas, da vida dos nossos colegas, amigos. Tenha, Deus, misericórdia daquele país, ó Pai, que o Senhor resgate-os. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Bom, irmãos, a vida, ela é extremamente importante para nós. A vida é extremamente valiosa. Pelo fato da vida ser totalmente valiosa e importante,
nós procuramos afastar a morte do nosso cotidiano. E para afastarmos a morte do nosso cotidiano, nós usamos expressões conhecidas, como, por exemplo, ela partiu desta para melhor. Uma pessoa, quando morre, nós usamos a expressão que ela está descansando, que o lugar ou o local ao qual ela está é melhor do que o local ao qual ela estava antes. E nós vivemos dessa forma. Nós procuramos afastar a morte do nosso cotidiano. Por quê? Porque nós fomos criados para a vida. A vida para nós é valiosa, é importante. A partir do século XIX, a partir do século XIX, que nós vamos ter uma preocupação com essa questão em um aspecto filosófico. E aí vai surgir um homem chamado Émile Durkheim. É a partir desse filósofo, é a partir desse sociólogo, o Émile Durkheim, que ele vai fazer uma análise da questão do suicídio em si. No entanto, ele vai até escrever, pela primeira vez na história, vai ter aí uma escrita, né? Um livro vai ser produzido para falar sobre o suicídio, que tem até como por título O Suicídio. E aí, por meio da fala, né, por meio da narrativa filosófica, sociológica do Durkheim, ele vai trazer um olhar científico para a questão. Ele vai fazer com que a ciência repare na questão do suicídio em si. Então, hoje, a ciência, ela reconhece, hoje a ciência sabe da importância da vida em si. Mas até então, antes do iluminismo, isso não era valorizado. Por isso é que nós temos essa grande dificuldade em relação ao suicídio. Por quê? Quando alguém se suicida, quando alguém tira a sua vida, nós tentamos entender o porquê que ela fez aquilo. Nós tentamos entender, nós tentamos pensar, nós tentamos refletir o que poderíamos fazer para ajudar o outro e de repente não fazemos ou deixamos de fazer. Quando alguém morre de forma natural, quando, por exemplo, quando alguém morre de repente de acidente ou de alguma doença, enfim, quando a morte ela é natural, dói, machuca, mas não tanto quando alguém se suicida, né? Isso porque a vida para nós tem uma importância muito significativa, tem uma importância assim extremamente fora do comum. E quem é mais vulnerável a isso, por incrível que pareça, são os adolescentes. É a galera mais jovem. Por quê? Porque eles não têm uma maturidade emocional, eles não são equilibrados emocionalmente. Então, quando enfrentam problemas, como, por exemplo, a perda de um amor, alguma desilusão, alguma frustração, eles acham que aquela situação desagradável vai ser um problema eterno, vai ser um problema imortal. Por isso que eles vão encontrar a resolução por meio do suicídio. Porque o que é o suicídio? O suicídio, em linhas gerais, de acordo com a definição de Mário Sérgio Cortella, o suicídio é uma solução definitiva para uma questão provisória. E aí nós lidamos com essa questão, nós lidamos com esses problemas até os dias de hoje. Para os irmãos terem uma ideia da dimensão do problema, para os irmãos terem uma concepção da gravidade do negócio, estima-se que 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano de 2000 no mundo. 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano 2000.
Eu não sei se vocês sabem, mas a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. O suicídio está entre as 3 maiores causas de morte entre pessoas com idade de 15 a 35 anos. E sem contar que o impacto psicológico para a família é extremamente desagradável. É um problema sério, é um problema que está aí e que precisamos trazer para a nossa comunidade e refletir sobre isso, pensar sobre essa questão nos nossos dias atuais. Quais são as causas? Por que uma pessoa se suicida? Por que uma pessoa tira a sua própria vida? Existem vários motivos. Eu listei alguns e eu vou aqui transmitir para os irmãos. Primeiro deles é por uma questão de vergonha. Pessoas que não conseguem enfrentar as dificuldades presentes por causa de um erro e para não passar vergonha, opta por tirar a sua vida. Então, por exemplo, isso daí acontece muito no âmbito da nossa religiosidade. Pastores, às vezes, que cometeram determinado pecado e com vergonha de apresentar o assunto para a igreja, com vergonha de lidar com a situação, com vergonha de lidar com a vergonha, né? Com a humilhação pública, né? Com a humilhação pública, eu abro parênteses, ele opta por tirar a sua vida, porque aquilo é mais saudável na visão dele. Um outro motivo é por causa da honra. Na antiguidade, os reis, eles preferiam cometer suicídio do que se submeter aos outros. Aliás, Sócrates fez isso. Sócrates fez isso e até hoje ele é visto como um herói. Por quê? Ele preferiu se matar tomando o veneno do que aceitar o que os outros estavam impondo a ele. Outro motivo, a questão da culpa. Pessoas que acham que não merece a vida porque errou muito no passado. Pessoas que acham que, pelo fato de ter falhado antes, não são dignas da vida de hoje. O outro motivo, o sofrimento presente. São são pessoas que não conseguem suportar a dor no momento, né? E por essa razão, outra coisa também, o sofrimento do passado, né? Por exemplo, o Frei Tito, que é um padre, ele foi torturado na ditadura militar e o que aconteceu com ele ficou tão marcado, né? Ele foi torturado na ditadura militar de uma forma tão sanguinária, tão cruel, que mesmo livre, ele optou por se matar. Então, o sofrimento que ele teve no passado fez com que ele se matasse. O outro motivo, a questão da desesperança. São pessoas que não veem saída para a circunstância a qual ela está enfrentando, circunstância essa que é ruim, que é desagradável, e não tem mais esperança na vida, então essa pessoa decide tirar a própria vida. Outros casos é em resposta à angústia, né? Quando a pessoa tenta responder às suas angústias, quando elas tentam responder o sentido da vida, ela não encontra o sentido da vida, então, para ela é mais vantajoso tirar a sua própria vida em si. O outro motivo, um ato heróico, né? Ela acha que ela acredita que quando ela morrer, o ato de tirar a vida em si está dando e gerando um bem maior.
Pois bem, meus irmãos, percebam que existe enormes causas, enormes motivos para as pessoas se matarem, né? Embora não sejam justificáveis, mas as pessoas fazem por determinada razão. Sem contar aquelas pessoas que passam também por problemas psicológicos. A nossa mente, ela é carente. E quando nós não temos o reconhecimento, de que estamos passando por situações delicadas, nós tendemos a agir dessa forma. Existem pessoas que tiram a sua vida por uma resposta, por uma demonstração da sua expressão de dignidade. São pessoas que se recusam a viver da forma como estão vivendo. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas no campo de concentração nazista, as pessoas se matavam, preservando a sua dignidade. Era uma resposta que eles estavam dando àquele sistema, é uma resposta que eles estavam dando aos nazistas, de que eles eram dignos, de que eles eram corajosos, que eles não temiam nem mesmo a morte, que eles lutavam, mesmo olha só o ato, eu prefiro tirar a minha vida, eu prefiro acabar com a minha vida do que dar a vocês esse prazer de vocês me matarem. É uma demonstração de dignidade. É você falando, o direito da vida cabe a mim, então não é você que tem que me matar. Se é para você me matar, eu prefiro que eu mesmo me mate. Meus irmãos, o que eu quero que nós entendamos nessa noite é que, assim, antes de nós apontarmos, julgarmos e falarmos acerca dessas pessoas que preferem tirar a sua vida, que possamos ter sensibilidade a elas, que possamos ter empatia a elas. Quando uma pessoa se suicida, ela está passando por angústias profundas. Elas estão passando por situações delicadas. Eu conheci pessoas que se suicidaram. E eu, com todo respeito, com todo carinho, não julgo elas. Porque só Deus e ela sabem o que é que ela estava enfrentando. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, e é uma fala que se tornou comum na nossa sociedade, e aí criou-se a ideia de que quando uma pessoa se suicida, ela vai para o inferno. Mas aonde é que isso está na Bíblia? Vamos pensar um pouco acerca dessa questão. Primeiro, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo 31 e o versículo 32. Mateus, capítulo 12, versículo 31 e o versículo 32. Diz assim, ó: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Vejam, irmãos, que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele não nos salva dos nossos pecados apenas. Jesus nos salva de nós mesmos. Jesus nos salva da minha vida em si. Ele nos salva da nossa condição de pecadores. Então, olhem só, vejam, a Bíblia
ela não fala, em Mateus, capítulo de número 12, ela não fala que a pessoa, ao tirar sua vida, ela vai para o inferno. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. Ah, pastor, mas e aquele texto que fala em Apocalipse, capítulo de número 22, dos suicidas, que eles não herdarão o reino dos céus? Já ouviu esse texto aí? Você já ouviu as pessoas falando que é desse texto aí como uma base para a argumentação de que a pessoa vai para o inferno? Pois bem, vamos ler, na verdade, esse texto. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 15. Leiam aí, eu vou esperar 2 minutos para você abrir esse texto. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 15. Uns 10 segundos aí para você. Ó, eu vou ler o texto, reparem, se atentem. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. A Bíblia não está falando de suicida. A Bíblia não está falando de suicida. A Bíblia está falando de homicida. Existe uma diferença entre homicida e suicida. Quem é o suicida? Suicida é a pessoa que mata a si mesmo. O homicídio é quando você mata o outro. Homicídio é quando você mata um outro homem. Feminicídio é quando você mata uma mulher. Então, irmãos, vejam que a Bíblia ela é silenciosa acerca dessa questão. A Bíblia não opina, a Bíblia não determina qual é o futuro da pessoa que decide tirar a sua vida, né? Não tem lógica uma coisa dessa. Igreja, precisamos ter uma reverência, precisamos ter carinho, precisamos ter cuidado ao falar do sofrimento humano. Nós não encontraremos na Bíblia nenhum texto que fala de suicídio. Pelo contrário, a Bíblia só vai falar de casos de homens que se suicidaram, né? De homens que tiraram a sua vida. Como, por exemplo, Abimeleque, em Juízes, capítulo de número 9, Tofel, que era também conhecido como Aitofel, Zinri, Saul, Judas, Sansão. Homens que tiraram a sua vida, homens que se suicidaram. Mas a Bíblia não fala sobre essa questão em si do mundo após morte, da pessoa que tirou a sua vida. Ah, pastor, quer dizer então que essa pessoa pode ter sido salva? Sim, pode. Quer dizer então que ela pode também não ter sido salva? Pode. O que eu quero que os irmãos entendam é que os irmãos não devem julgar, os irmãos não devem falar se essa pessoa foi para o céu ou foi para o inferno, porque isso não cabe a nós. E os textos que muitas das vezes nós os amparamos não são suficientes para defender tal argumentação. E aí eu quero dar algumas considerações para vocês. A primeira: diante de tudo que nós estamos vendo, diante de tudo que nós estamos vivendo, nunca se esqueça, meus irmãos, que a vida vale sempre mais. A vida, ela não é regida apenas nos caracteres biológicos. Ela não é apenas o material. A Bíblia nos mostra que existe algo a mais. No entanto, a Bíblia fala no Salmo 105 que quando um justo morre, preciosa é a morte dos seus santos. Esse texto está querendo dizer que a perda de um ser humano, que quando uma pessoa morre, dói no coração de Deus. Quando
uma pessoa se mata, fere o coração de Deus. Nós não nos damos bem com a morte porque fomos criados para a vida. Eu falei isso lá no enterro da nossa querida irmã Salete. Nós fomos criados para a vida. Portanto, nós temos que resistir à morte e reafirmar a todo instante, diariamente, de forma constante, que a vida vale mais. A vida vale sempre mais. Considere também o próximo. Aprenda a olhar para si e olhe para os outros. Só é livre quem ama. Agostinho já falava isso. Só é livre quem ama, pois quem ama esquece de si. Aprenda a olhar para o próximo. Jamais menospreze falas como das quais estou querendo me matar. Estou pensando em tirar a minha vida. Não despreze isso. Não fale que a pessoa está louca. Não leve na brincadeira. Isso é sério. Aceite essa fala com seriedade, porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou que a boca fala o que o coração está cheio. Quando a pessoa fala, eu estou querendo me matar, ela está gritando socorro para você. Não menospreze a dor ou o sofrimento psíquico de ninguém. Não julgue os que se suicidam. Não julguem aqueles que estão pensando em tirar a sua vida. Considere, portanto, que a vida vale sempre mais. Considere o próximo, não menospreze, não rejeite a dor do outro. E aprenda a confessar. Aprenda a confessar. O que é confessar? Confessar, em linhas gerais, é você vomitar. O salmista vai usar essa expressão, vomitar. É tirar o podre, é tirar aquilo que está sujo dentro de você mesmo e jogar para fora. Confesse. Confesse para que a culpa venha a ser retirada de você. Quando você confessa, quando você reconhece, quando você pensa acerca disso e abre o seu coração, você se coloca na disposição das pessoas. O confessar não é um ato de humilhação. Você reconhecer que já pensou em se matar não é você mostrar que é fraco, pelo contrário. Quando você confessa tal pensamento, é um pedido de ajuda. É um pedido de resgate. É quando você está falando, me tire das trevas e me leve para a luz. Por quê? Porque o diabo ele não consegue mexer naquilo que está claro. Mas se você ficar isolado, no escuro, pensando acerca da morte, você vai ter a tendência a querer se matar. Então aprenda a confessar. Aprenda a reconhecer que está precisando de ajuda. E aqui eu deixo meus pêsames para as pessoas que perderam entes queridos por meio do suicídio. E um recado que eu vos deixo é: a culpa não foi sua. A responsabilidade da vida do seu filho, da sua mãe, dos seus tios, dos seus parentes, dessa pessoa em si que tirou a vida, a culpa não é sua, porque você poderia fazer tudo. Você poderia mexer em todos os aspectos, levá-lo ou levá-la nos psiquiatras que fossem, as pessoas ainda iriam se matar. Precisamos, meus irmãos, ter seriedade acerca desse assunto. Precisamos ter carinho. Precisamos ter cautela. E sabe o que mais me lamenta? É o seguinte. Sabem por que muitas pessoas optam por tirar a sua vida? As pessoas se matam por causa de nós mesmos evangélicos. Nós mesmos matamos as pessoas.
Nós matamos com discursos clichês. Nós matamos com falas egoístas. Nós matamos com falas preconceituosas, com falas racistas. Não o evangelho não, mas nós matamos as pessoas. Ao invés de nós sermos o refúgio, nós damos a ela o caminho. Nós empurramos ela para o suicídio. E aí, o Senhor Jesus Cristo, ele traz uma fala que é muito especial, uma fala que é muito importante, uma fala que me alegra, uma fala que me conforta, que me consola diante dessa situação tão devastadora que é o suicídio. Jesus fala assim, no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É incrível, porque o que Jesus Cristo está dizendo é assim, a vida vale mais do que a morte. A vida tem outras possibilidades. A vida nos oferece outros recursos para você vencer a humilhação, as angústias presentes, os seus problemas psicológicos. A vida vale sempre mais. Então, responda à sua angústia, responda a essa dor, não com o ato de tirar a vida. Responda às suas dores com fé, com paixão, com amor, com ousadia. Responda aos seus problemas com a vida, não com a morte. Responda aos seus problemas lutando, não deixando-se morrer. Não se entregue, porque a vida vale sempre mais. Cristo Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém, amém. Sam, tem alguma pergunta? Bem, aqui nós não temos ainda nenhuma pergunta, mas se os irmãos tiverem as suas perguntas, os irmãos podem deixar aí nos comentários que nós estaremos lendo. É interessante, pastor Bruno, que nós temos uma sociedade, né? A sociedade moderna é a sociedade da morte, né? Outro dia eu li um artigo nesse sentido, né? A sociedade moderna é a sociedade da morte, né? Visto que nós negligenciamos, né? Negligenciamos muito a questão da depressão, né? Ainda nós vemos muita espiritualização da depressão nas igrejas, né, pastor Bruno? Ainda a gente vê muita gente espiritualizando a depressão. Ah, isso aí é falta de Jesus na sua vida. Como se a pessoa, né, que fala isso, ela não tivesse propensa a ter, né, uma depressão, a ter uma crise de pânico, a estar muitas vezes com essa dor na alma, né, que fica intrínseca na alma, ao ponto de achar que é só a morte que vai livrar ela desses problemas, né? A irmã Renilda, ela tem uma família, ela conhece uma família, pastor Bruno, que a depressão, ela é algo hereditário. Ela é algo hereditário, entendeu? Então, assim, é algo que já vem dos pais, já vem já vem de antes. E uma componente dessa família, ela tem 2 irmãos, né? E os 2 irmãos, eles meio que estão, assim, se matando aos poucos dentro do alcoolismo, porque é onde eles acham esse refúgio. Então, é muito importante, pastor Bruno, quando nós tocamos nesses assuntos de forma séria. Sabe, a gente vê, muitas vezes, sendo tratado com uma certa fanfarronice. E esse assunto de depressão, esse assunto de suicídio, precisa ser tratado de uma forma séria, de uma forma onde que nós não percamos a nossa humanidade, né? Como bem o pastor falou,
né? Não cabe a nós decidir quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Não cabe a nós decidir, mas fulano ele era conhecedor da palavra e se suicidou. Isso não cabe a nós, isso não é do nosso interesse. No nosso interesse é de nós, primeiro, orarmos, né? Orarmos, né? Eu aprendo muito através da sua série de mensagens sobre oração, como oração sendo um principal dispositivo para nós podermos trazer a compaixão, recuperar essa humanidade que tem se perdido. Como eu disse no começo dessa fala, né? A sociedade do século XXI é a sociedade da morte, né? A morte ela está encrostada, a morte ela está normalizada e muitas vezes romantizada nessa sociedade. E através da oração, eu creio, pastor Bruno, que nós conseguimos ter um dispositivo para que essa nossa humanidade, para que esse nosso sentimento, ele se recupere em nós, né? Para que nós possamos ter essa sensibilidade de conseguir entender o que são esses problemas, né? O que é uma pessoa ter uma crise de pânico, uma depressão, o que a pessoa ela está vivendo a desesperança. E através da oração nós conseguimos ter essa sensibilidade novamente, né? Outro ponto que eu acho muito importante, né, pastor Bruno, é a gente esclarecer, né? Porque por muito tempo a gente, infelizmente, muita gente ainda chama de mimimi os traumas antigos. Então, acho que os traumas antigos, quando a gente começa a tirar eles do armário, começa a trabalhar neles, a gente começa de uma certa forma, esclarecer e se esclarecer, né? Começa a ter um autoconhecimento, começa a ter uma forma onde que nós começamos a nos achar no meio de todo esse caos, né? E eu gostaria de ler aqui um comentário da irmã Dulce, para poder passar para você, tá bom? Ó, achei muito bom seus esclarecimentos, mas uma pergunta, só para me esclarecer, sem julgamentos, claro. Mas quer dizer, então, que uma pessoa após tirar sua vida não perde a salvação? E aí, pastor Bruno? Vamos lá, é muita coisa assim para nós pontuarmos. Eu vou entrar primeiro na sua fala, Issa, depois eu entro na resposta da irmã Dulce. A depressão, ela é ignorada por causa de alguns motivos. É claro que eu não sou psicanalista, eu até, de repente, se a igreja quiser, eu posso até depois trazer um amigo psicanalista que é pastor, que trata dessas questões. Mas, o que é importante? É nós sabermos o quê? Por que as pessoas não reconhecem a depressão? Primeiro, porque elas ficam constrangidas em admitir que estão deprimidas. Porque, diante da nossa sociedade, ao fazer isso, ao reconhecer que está deprimido, que está triste, isso é um sintoma como um sinal de fraqueza. Nós somos criados em uma cultura onde nós falamos o seguinte: homem não chora, homem não pode chorar. Você é macho. Macho não chora. Macho é provedor. Então, o cara, quando ele tem fraqueza, o cara, quando ele está deprimido, é vergonhoso ele falar isso. E outra questão também é que a pessoa que normalmente tem a depressão, ela tem outros sintomas, ela tem outras doenças. Não é só apenas a depressão. A depressão é a resposta final do negócio. Só que quando a pessoa tem outras doenças, as pessoas, elas às vezes não são capazes de reconhecer a depressão e elas se atentam apenas para a doença, porque a depressão acaba sendo até mais difícil de ser constatada. A pessoa que tem depressão, ela tem uma variedade enorme de dores.
internas, dores emocionais. Não é apenas a depressão. Essa pessoa tem baixa autoestima, essa pessoa tem preocupação excessiva, essa pessoa tem dores internas que são assim extremamente enormes. E aí nós nos atentamos a esses sintomas, né? E nós não vamos na causa do negócio. E aí, irmãos, é uma preocupação que a igreja tem que trazer, né? E que eu tenho nisso é o quê? Nós nos preocupamos muito com a consequência do negócio. Nós estamos preocupados, com todo o respeito, tá, irmã Dulce? A sua pergunta é muito pertinente, mas a igreja, de um modo geral, a igreja está preocupada mais em saber se o cara foi para o inferno ou se foi para o céu, ao invés de pensar em formas e estratégias de fazer para que essa pessoa não se mate. As pessoas estão mais preocupadas em saber se essa pessoa herdou o reino dos céus ou não, ao invés de pensar acerca do mundo aqui agora, entendeu? Pensando aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, o país que tem a maior taxa de suicídio do mundo é os japoneses. Por quê? No Japão existe algo chamado honra. Existe algo chamado honra. Então é vergonhoso para um japonês, um adolescente, um menininho aí, a irmã Renilda vai saber do que eu estou falando, porque eu lido com eles todos os dias. É vergonhoso um adolescente chegar no pai e na mãe e falar assim: pai, eu tirei um 8. Ah, mas você tem que tirar 10. Pai, eu não consegui. Não, você é uma vergonha para a nossa família. E aí esse adolescente vai e se suicida. Então, são coisas que nós precisamos pensar. Membros da nossa igreja que de repente nós não saibamos, nós não conhecemos, mas é pessoa que chega no domingo à noite após o culto e ela pega a faca e fica se cortando, fica se furando. Por quê? Porque ela quer sentir prazer na dor. Ela está com sintomas de depressão. E aí quando nós vemos, nós falamos, é demônio. Nós falamos que é o capeta, nós falamos que é o diabo, nós falamos que é frescura, nós falamos que é brincadeira, nós falamos que é para chamar atenção. E esses discursos clichês, que é como eu disse, nós matamos as pessoas, né? Nós matamos. E aí agora a pergunta da irmã Dulce. Irmã Dulce, querida, quando eu falo de que uma pessoa não perde a salvação, eu estou falando o seguinte... Primeiro, quem criou essa ideia de que quem foi que criou esse negócio de que quando uma pessoa se suicida, ela vai para o inferno? Quem criou isso daí foi o catolicismo. O catolicismo romano é que desenvolveu esse pensamento. Por quê? Porque eles precisavam argumentar acerca da perda dos fiéis deles com a reforma protestante. Quando a reforma protestante veio, eles precisavam dar uma resposta. E aí eles começaram a falar que uma pessoa que se mata, uma pessoa que se suicida, ela vai para o inferno. Mas não tem texto bíblico nenhum, irmã Dulce, que fala sobre isso. As pessoas que falam isso, as pessoas que defendem isso ainda nos dias atuais, elas se pautam no texto de Êxodo, capítulo de número 20, que fala dos 10 mandamentos, que fala lá, não matarás. Mas lá é um texto que está falando para você não matar o próximo, não é matar a si mesmo. A Bíblia, ela sempre vai priorizar a questão do homicídio. A Bíblia não vai falar acerca do suicídio. A Bíblia se silencia acerca dessa história. Quer dizer, então, que uma pessoa, após tirar a sua vida, não perde a salvação? Pode ser que sim e pode ser que não. Se uma pessoa confessa os seus pecados antes de entregar a sua vida, eu particularmente acredito que ela possa, sim, receber a salvação em Cristo Jesus. Por quê? A Bíblia, ela se silencia acerca disso. Se ela se silencia acerca do sofrimento dessa pessoa cujo qual tirou a sua vida, penso eu que nós também devemos nos silenciar. Penso eu que também nós não devemos opinar. O que eu posso garantir para vocês, é que quando uma pessoa tira a sua própria vida, quando uma pessoa decide dar fim à sua própria vida, ela estava com dores, ela estava com angústias que nós não vamos conseguir definir em palavras.
E aí eu entro naquela minha fala inicial. Nós precisamos ter reverência. Nós precisamos ter carinho, cuidado e muito respeito para falar dessas pessoas, porque só elas sabem o que elas enfrentaram ou que estão enfrentando nos dias atuais. Tenhamos cuidado e muita cautela e zelo por essas vidas, meus irmãos. Obrigado, Sam. Muito bom, pastor Bruno. Muito bem, muito bem. A gente precisa realmente, né, pastor? Porque um tempo onde que a gente tem 7 bilhões de pessoas e a gente tem um avanço tecnológico que nunca se viu antes. A gente tem aí tanta coisa, né? Até mesmo assim, mais condições financeiras, né? Econômicas, financeiras, melhores condições, né? E as pessoas se sentirem sozinhas, machucadas. O problema está aí na forma como as coisas são feitas, né? A gente tem, infelizmente, um sistema de moer carne, né, pastor Bruno? E isso é muito preocupante mesmo, porque o jovem, ele não se vê na busca de uma luz à sua frente, né? O idoso, por outro lado, ele já se vê como alguém que já foi descartado, né? O adulto, na sua idade plena, né? Antes de entrar na sua velhice, ele se vê de uma forma desvalorizado, ressentido, né? Nós temos aí também crianças, né? A gente, infelizmente, tem crianças também que estão passando por depressão, né? Uma vez eu vi uma história de um menino, né? Isso aí passou até uma matéria na TV, um menino com seus 11 anos de idade, e ele tinha uma depressão tão profunda, pastor Bruno, que o organismo dele paralisou. O metabolismo paralisou. Então, nessa idade, a criança ela tem um metabolismo muito avançado. Dele é um metabolismo estagnado. E isso faz com que? Faz com que o organismo dele, não sendo um organismo rápido de uma criança de 11 anos, faz com que ele seja uma criança obesa. E o pior é que ele não consegue emagrecer porque a própria depressão não deixa. Então você vê que a depressão ela é muito mais do que uma pessoa que chora, ou muito mais que uma pessoa que fica o dia inteiro em cima de uma cama, que não tem prazer nem sequer de escovar os dentes. É muito mais. Muitas vezes tem pessoas que estão deprimidas e que riem, que têm uma vida normal, uma vida, né, vão para o trabalho, vão para a igreja, mas que no final das contas sempre se dão conta que algo falta nelas, né? Então, realmente, pastor Bruno, é muito bom você ter essa sensibilidade de abordar um tema tão sério como esse, né? Um tema muito sério e principalmente a questão do suicídio, né? Visto que o suicídio, a depressão, um ataque de pânico ou outras questões, né? Levam as pessoas, né, ao suicídio. Sim. Não precisa ser uma doença mental, não, né? Outras questões, né? E o suicídio está aí, ele é uma realidade hoje e a gente conhece, todo mundo acaba conhecendo pelo menos uma história ou uma família, alguém que acabou, infelizmente, se suicidando ou tentando se matar, e isso é muito preocupante, pastor Bruno, é muito preocupante porque nós estamos normalizando a morte, né? A morte ela tem sido normalizada, né? A gente normaliza a morte de uma pessoa que se mata, que corta os pulsos, assim também como a gente, infelizmente, muitas vezes normaliza a morte de uma pessoa que está na rua, abandonada, sem casa, sem lar, e morre de frio, né? Uma pessoa que é soterrada por uma encosta que desaba após a chuva, né? Então é o século da morte, né? A gente vê cada vez mais a morte sendo normalizada em números e nada é feito.
E nós, como igreja de Cristo, nós precisamos fazer a diferença, abordando esses assuntos de uma forma séria, de uma forma onde que nós vamos conversar, divergir, convergir, mas sair no final desse debate sempre sabendo que essas coisas existem, elas precisam ser tratadas de uma forma séria. Eu queria só dar umas orientações para a igreja. Quando eu pastoreava lá o Fazenda Itaim, eu tratei de um caso semelhante a isso de uma jovem que tentou se matar. Uma jovem que tomou remédio, né, para dar fim à sua vida. E é uma situação extremamente delicada, é uma situação extremamente difícil. Então, assim, irmãos, o que vocês não devem fazer? Tá? O que vocês não devem fazer? Quando uma pessoa trazer falas para vocês acerca da possibilidade dela querer se matar, primeira coisa, o que você não deve fazer? Não ignore a situação. Não ignore a situação. Não leve isso como falar por falar. Não leve isso na brincadeira. Segunda coisa, não fique chocado, envergonhado ou em pânico. Não fique desesperado. Por quê? Porque se a pessoa contou para você isso, é porque ela conta com você. Ela acha que você tem capacidade de lidar com isso. Então, seja forte. Porque se você ficar em pânico e desesperado, ela vai falar, ixi, esse daí talvez esteja pior do que eu. Então, tenha calma. Não fale. Quando a pessoa falar para você que está pensando em se matar, não fale que vai ficar tudo bem. Não fale isso daí para ela, porque na cabeça dela ela vai entender que quando ela se matar vai ficar tudo bem. Não fique desafiando a pessoa a continuar em frente, porque isso daí é irrelevante, galera. Não tragam falas para mostrar para a pessoa que a fala, que o que ela está sentindo é algo pequeno. Não deixe essa pessoa sozinha em hipótese alguma. Não deixe ela. Não fale para ela que você vai jurar segredo, entendeu? Não fale essas coisas para ela. Não dê falsas garantias. Não fala para ela assim, ó. Por exemplo, tá, irmãos? Uma pessoa confessa para mim, fala que está querendo se matar, e aí eu falo para ela assim, não se mata não, mas ó, se você morrer, a Bíblia fala que você vai para o novo céu, a nova terra. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tem crente que fala isso. Parece que é loucura, mas tem crente que fala. Por incrível que pareça. Me dá... Olha, eu não vou nem entrar nessas coisas porque eu fico bravo com isso. Mas tem gente que fala, sabe? Por quê? Porque faz parecer que o problema seja trivial. Então, fique com a pessoa. Tome atitude. Busque ajuda. Faça um contrato com a pessoa. Ganhe tempo. Né? Faça um contrato, fala assim, ó, vamos esperar, já que você está pensando em se matar, vamos esperar 3 meses, tá bom? E aí você prende a pessoa durante 3 meses, aí durante esses 3 meses você vai atrás de outros recursos, enfim, você dá um jeito para tentar resgatar essa pessoa, explorando outras saídas, né? Não pensando apenas sobre o suicídio. Busque ajuda. Leve a situação a sério, entendeu? Se você tiver intimidade com a pessoa, pergunte para ela o porquê que ela está pensando isso, como ela pretende se matar, né? Tente tirar informações dela, porque nós só vamos nos defender, nos precaver por meio do conhecimento, por meio da informação. Né? Então eu acho que o caminho aí, eu acho que só de nós falarmos desse assunto já é um pontapé inicial, sabe? Que é que nem o Samuel falou, a morte hoje em dia está sendo regularizada, está sendo normal, né? Então nós somos instigados desde a nossa infância a dar o nosso melhor. E ser fraco hoje, né, ter depressão é sinal de fraqueza, é sinal de humilhação. Então, é mais optativo, é mais vantajoso eu tirar a minha vida do que eu lidar com esse sentimento de fraqueza.
Tem alguns comentários aí, o Sam vai trazer aí para nós aí. Perfeito. Pastor Bruno, a irmã Renilda, ela deixa aqui, né, um comentário dizendo assim: tenho contato com várias pessoas que vivem em depressão e é muito sofrimento para eles. Então, nós, como servos do Senhor, temos que respeitá-las, amá-las e orar constantemente por elas, tá bom? Outra mensagem que eu deixei aqui, que é o seguinte: se vocês conhecem alguém que estiver pensando em suicídio, que estiver com uma depressão muito profunda e que de repente estiver né, com um pensamento suicida, nós temos aqui, olha só, é o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Esse CVV, ele cuida de pessoas que estão aí pensando no suicídio, com pensamentos suicidas. Também tem o chat, né? Tem um chat ao vivo. Você entra lá no site no site do CVV, entra lá e você consegue falar com alguém que estará 24 horas pronto a te atender. Samuel, preciso ligar, preciso conversar, ouvir uma voz. O número 188 188, a pessoa liga e também fala direto com profissionais que estão ali 24 horas à disposição no CVV, para que assim nós possamos lutar contra essa epidemia de suicídio, né? E aqui a nossa irmã Sara, ela está dizendo aqui, ó, atrasada, mas cheguei. Sá, boa noite, Deus abençoe grandemente sua vida, querida. E é isso aí, pastor Bruno, é isso aí. Por aqui os comentários são esses, tá bom? E se você, de repente, tiver alguém aí, que conhecer alguém que esteja nessa situação, entre em contato com o CVV, procure ali o CVV, o site oficial é o cvv.org.br e lá no Centro de Valorização à Vida você vai receber todas as instruções possíveis para poder ajudar a pessoa. Indique o CVV para pessoas que estão também nessa situação e assim nós vamos pelo menos fazer a nossa parte. A parte de respeito, a parte de humanização, para que as pessoas elas possam lutar contra essa doença da alma que infelizmente leva muitas pessoas, ano após ano, ao suicídio. Pastor Bruno. Bom, irmãos, eu também já encerrei minha fala aqui. O que eu quero orientá-los, tá? Tenham empatia pelas pessoas. Tenham sensibilidade ao sentimento das pessoas, tá? E se porventura uma catástrofe acontecer, respeite essa pessoa. Não fale que ela fez aquilo ou fez isso para chamar atenção, tá? Não fale para os familiares que ela está num lugar melhor. Não fale essas coisas não. Tá? Fica calado, não fale nada. Abrace apenas essa pessoa e chore com ela. Porque eu volto a dizer, quando uma pessoa decide tomar essa atitude, quando essa pessoa decide tirar a sua própria vida, ela estava passando por coisas que nem nós conseguiremos descrever. Que tenhamos essa responsabilidade afetiva para com a vida do nosso próximo, para com a vida dos nossos familiares, colegas, amigos, enfim. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para nós encerrarmos. Amém. Eu quero Amém. agradecer eu quero agradecer aí a presença de todos os irmãos, tá bom? E até o próximo Fala Pastor aí, tá? Eu vou pensar em um outro tema aí legal para nós debatermos, mas são temas como esses, né? São temas aí que nós temos que refletir, temas aí que nós temos que abrir o jogo, né? Falar o que é real mesmo e olhar o que a Bíblia traz. A Bíblia é a nossa bússola e por meio dessa sinalização nós buscarmos, né, recursos e assim nós nos posicionarmos, se for possível nos posicionarmos, se não, não nos posicionaremos. Eu acho que nesse caso do suicídio é bem mais bonito você falar, eu não sei para onde essa pessoa foi,
do que falar que essa pessoa está no inferno, né? Eu acho que não é bacana. Nós não sabemos, nós não temos essa compreensão. Nem a Bíblia fala, não tem texto na Bíblia que fala sobre isso. Por que nós vamos determinar o futuro dessa pessoa? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado. Louvado seja o teu nome, Deus, por esse assunto, por essa compreensão, por assimilarmos um pouco mais a tua palavra e entendermos um pouco mais esse assunto que é de total importância para as nossas vidas. Esteja com a tua igreja, esteja com os nossos irmãos, nos ajude, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, nos sensibilize para essas questões e assim, ó Deus, possamos amar o próximo ao invés de julgá-lo. Que possamos trazer palavras de acolhimento ao invés de palavras de rejeição. Cuide, ó Deus, dos nossos irmãos, cuide, ó Deus, da vida da tua igreja. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, Sam. Amém. Amém. Pastor Bruno, uma boa noite. Deus abençoe você, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se, toda última sexta-feira do mês, nós temos o Fala Pastor, um momento de bate-papo, onde que nós vamos falar sobre qualquer coisa, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, pastor. Boa noite, bom descanso. Meus irmãos, eu só quero terminar aqui, pastor Bruno, mais alguns comentários e a gente já encerra, tá bom? Olha só, aqui a irmã Renilda, né, ela diz aqui, né, que quando tive Covid, eles, né, do CVV, que eu acabei de indicar aqui, sempre ligavam para mim. Após a perda, também me acompanharam por bom tempo. A irmã Dulce aqui disse aqui, realmente temos que amar ao nosso próximo como Jesus também, como Jesus nos ama também. Obrigado pelo estudo, pelo estudo, pastor Bruno e Samuel. Deus abençoe, então, a todos os nossos irmãos, tá bom? E domingo, né? Aliás, amanhã às 16 horas, temos a Escola Bíblica de Diáconos. E no domingo, a partir das 9 horas da manhã, celebração matinal com o pastor Bruno trazendo aí a sua série de mensagens sobre oração. Na sequência, nós temos a Escola Bíblica Dominical com a parte da exposição do livro de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, e à noite, a partir das 18 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, tá bom? A nossa irmã Sara finaliza aqui os nossos comentários dizendo, sempre digo isso, empatia pelo próximo é uma virtude que, infelizmente, nem todos têm. Então, fica aí a dica, vamos ser mais humanos e vamos respeitar mais ao próximo, para que assim as pessoas olhem para nós e vejam a diferença de Cristo Jesus, tá bom? Pastor Bruno, uma boa noite, bom descanso a todos, Deus abençoe, tamo junto. Tchau, tchau. Deus abençoe, meus irmãos.